Olá, pessoal, tudo bem? Eu fiz uma gravação no PowerPoint com os exercícios, alguns exercícios resolvidos, porque eu achei melhor, achei mais fácil de vocês entenderem, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês me procuram no plantão, tá bom? Então, eu selecionei aqui alguns exercícios. Esse primeiro, né, é um exercício que a gente tem. Deixa eu pegar o apontador aqui. A gente tem um enunciado curto, né? Só que tem que tomar alguns cuidados. Por isso que eu falo para vocês fazerem os frascos, tá? Porque ele fala assim: se adicionarmos 180 ml de água a 20 ml de uma solução 0,2 mol por litro de hidróxido de potássio, obteremos uma solução de concentração em mol por litro igual a. Se você pensar na fórmula, isso aqui é uma diluição, né? Você está adicionando água numa solução, que seria MIVI, né? Concentração inicial vezes volume inicial, concentração em mol por litro, por isso que eu estou pensando no M. Muitos colocam esse volume aqui como sendo volume inicial, e não é. Esse volume, gente, é o volume de água. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 20 ml da solução. Eu estou adicionando 180 ml de água dentro desse frasco. Então, o volume inicial aqui é o 20 ml. A água você não coloca frasco, você coloca ela por fora, porque ela é só solvente. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui numa concentração inicial de 0,2 mols por litro. A gente vai ter um volume que vai aumentar, porque você está adicionando água, com um volume final de 200 ml, que é o que você tinha, mais o que você colocou de água, 180 mais 20, 200. A pergunta é a concentração dessa solução. Aplicando a fórmula da diluição, que eu deduzi com vocês tanto no roteiro quanto em aula, né? MIVI igual a MFVF. Se você quiser olhar a proporção, pode, porque aí na hora que você aplicar a fórmula, você fica mais seguro do cálculo que você está fazendo. Ó, tá vendo que o volume aqui de 20 ml, ele foi para 200 ml? Houve um aumento aqui de 10. A concentração vai diminuir na mesma proporção. Então, aqui para cá, vai dividir por 10. Certo? Então, aqui já daria para você saber que é 0,02 mol por litro. Se você aplicar a fórmula, tem que dar o mesmo resultado, né? Colocando aqui 0,2 vezes o volume da solução inicial. Lembra que o volume não precisa ser em litro aqui. Esse volume precisa estar na mesma unidade desse. Pode ser litro, pode ser ml, tá? Vezes o volume inicial, cuidado que o volume inicial não é 180, igual a concentração final, que é o que você quer, vezes o volume final de 200 ml. Fazendo esse cálculo, 0,02 mol por litro, certo? Para o próximo slide, a gente tem aqui, né, também um textinho mais fácil de interpretar, que você adicionou, né? Foram adicionados 200 ml de uma solução aquosa de glicose de concentração 0,25 mol por litro a 300 ml de uma solução de glicose de concentração 2 mols por litro. Então, eu estou adicionando soluções de mesmo soluto, que é a glicose. A pergunta é, qual a concentração final da solução? Eu não posso achar, gente, que a concentração final vai ser 0,25 mais 2. Porque senão, sempre que eu misturar soluções, eu vou ter uma solução mais concentrada. Não é isso que acontece, né? Então, o que a gente tem aqui de informação? A gente tem um volume inicial de 200 ml, uma concentração de 0,25 no recipiente 1. Adicionei 300 ml, uma concentração 2 mols por litro do mesmo soluto. No frasco final, eu vou ter um volume final de 500 ml. O volume eu posso somar assim, tá? O volume é aditivo. É o volume do frasco 1 mais o volume do frasco 2. O que eu vou calcular é a concentração final. Aplicando a fórmula, eu deduzi com vocês na aula, no vídeo, né, de aula, M1V1 mais M2V2 igual a MFVF. Substituindo os dados, 0,25 vezes 200 mais
2 vezes 300 igual a concentração final vezes 500. Nota que eu estou usando o volume em ml, desde que todos estejam em ml, tá? Não vai ter problema. Ah, Arlese, eu me sinto melhor passando para litro. Tá bom, passa para litro, tá? A concentração final vai ser, cuidado com as contas, hein, gente? 50 mais 600 igual a concentração final vezes o volume final. Isolando a concentração final, vai ser 600 mais 50, 650 dividido por 500, dá 1,3 mol por litro, tá certo? Então, esses dois são exercícios que você tem uma certa facilidade, né? Organizando os frasquinhos. Então, agora vamos pegar um exercício mais difícil, tá? Exercício que mistura solutos diferentes que não reagem. E ele faz, além da pergunta da concentração final que você tem dos solutos no frasco final, ele quer a concentração de cada íon, tá? Aí são exercícios considerados muito difíceis. Esse aqui, gente, eu vou fazer por raciocínio, tá? No vídeo da aula, eu deduzi a fórmula dele também, pode usar, tá? Mas só para fazer diferente. Então, eu tenho, ó, meio litro da solução de KCl com uma concentração de 1 mol por litro. Que eu estou reagindo, adicionando, na verdade, né? Desculpa, não está reagindo coisa nenhuma, está adicionando. 1,5 litros de MgCl2. Eles não reagem, tá? O MgCl2 tem uma concentração de 2 mol por litro. E eu vou ter um frasco final com que volume? Meio litro do primeiro mais 1,5 do segundo vai me dar um total aqui de 2 litros. E a pergunta é, qual a concentração de cada substância aqui e depois qual a concentração dos íons? O volume de 2 litros. Então, primeiro vamos calcular a concentração de cada um. Vou começar com o KCl, tá? Agora eu vou fazer por regrinha de 3. Os outros, gente, como é mais fácil a aplicação de fórmula, porque tá tudo bonitinho, estão todos na mesma unidade, então eu acho mais fácil mesmo fazer por fórmula. Dependendo da quantidade de informação, eu acho mais fácil fazer por regra de 3. Aí vocês têm que se adaptar, tá? Porque às vezes vocês falam assim, ah, Elise, eu quero fazer tudo por regra de 3. Mas às vezes o exercício demora por regra de 3, né? Então, tenta fazer pelos dois. Regra de 3 eu acho fácil quando é só de solução. A parte das concentrações de soluções. Eu acho mais rápida. Então, voltando aqui, ó. O KCl, eu tenho uma concentração de 1 mol por litro, mas eu não tenho 1 litro, eu tenho meio litro. Portanto, a quantidade em mol vai ser de 0,5 no frasco 1. Por que eu preciso saber da quantidade em mol? Porque lá no frasco final, a quantidade aqui do KCl veio só do frasco 1. E essa quantidade ou é em massa ou é em mol. Como aqui a concentração está em mol por litro, eu estou pensando no mol. Então, essa quantidade em mol que está aqui no frasco 1, gente, vai ser o que vai estar no frasco final, certo? Então, aí eu vou ter o KCl no frasco final sendo meio mol. Só que agora aqui, eu tenho uma situação de volume de 2 litros. Então, esse 0,5 que veio para o frasco final do KCl, é dentro de um volume de 2 litros. Eu quero a concentração por litro. Em 1 litro, acho a concentração, que vai dar 0,25. Tá certo? Poderia usar a fórmula também? Poderia. Você colocaria M1V1 aqui, igual MFVF aqui, pro KCl, tá? Tudo bem, então, em relação ao KCl. Agora, a gente vai calcular do MgCl2 e depois dos íons, tá? Vou para outro slide. Peguei de novo os mesmos frasquinhos, tá? Então, do KCl eu já calculei, agora eu estou aqui. O MgCl2 que veio para o frasco final, ele veio só do frasco 2, certo? Então, eu vou calcular aqui a quantidade em mol dele, que é o que vai para o frasco final. MgCl2, 2 mol em 1 litro, em 1,5 litros, que é o que eu tenho da solução aqui, acho quantos mols do MgCl2? 3 mols.
Só que agora, esse 3 mols veio para o frasco final, certo? Então, MgCl 2 no frasco final, 3 mols. Só que agora dentro de um volume total de 2 litros. Uma concentração é para 1 litro, então eu acho que 3 é para 2 litros, 1 litro a concentração. Aqui é a metade, metade de 3, 1,5. Fechou, gente? Então, agora, para a gente finalizar, como que a gente faz para determinar a concentração dos íons? Então, vou começar com o KCl, tá? O KCl aqui tem uma concentração final que a gente acabou de calcular, de 0,25. Esse 0,25 é a proporção dele, agora eu quero dos íons, um do K+, e um do Cl-. Então, 0,25 dele me dá 1 para 1, 0,25 do K+, 1 para 1, 0,25 do Cl-. Dentro do frasco final, também temos o MgCl2. Agora eu vou separar nos íons. O Mg2+, eu só tenho um íon, mas eu tenho 2 do cloro aqui, tá vendo? Ó, tenho 2 dele aqui. Se a gente calculou, acabou de calcular que a concentração no frasco final é 1,5, 1 para 1, a concentração do íon magnésio 2+, também é 1,5. 1 para 2, a concentração aqui é 3. Esse aqui é 1,5. 1 para 2, aqui é o dobro desse aqui. Então, eu tenho aqui 3. Então, a concentração do K+, só tem esse K+ aqui no meio, 0,25. Concentração do Mg2+, só tenho esse Mg aqui, então é 1,5. Só que o Cl, gente, eu tenho que veio daqui mais o que veio daqui. Então, o Cl- é 0,25, que veio lá do frasco 1, mais o 3 em relação ao frasco 2. Só que eu já estou trabalhando na concentração final, que dá 3,25 mol por litro, que aí você tem que somar os dois. Tá certo, gente? Espero que tenha ajudado. Um beijo enorme para vocês, tá? Então, até breve, né? Assim espero, tá bom? Dê aqui um beijinho. Que fofa. Beijo, gente.